Neste vídeo de hoje você vai aprender um pouco mais sobre quais as lições, quais as características, o que o apóstolo Paulo quis nos ensinar quando ele nos fala que é como uma corrida ou é como uma luta a nossa vida nessa terra, o nosso propósito, a nossa caminhada de fé aqui. Eu tenho certeza que se você ficar no final, até o final deste vídeo, você será edificado. Antes de mais nada, por favor, tem muitos que assistem o vídeo, mas ainda não são inscritos no canal. Quero pedir para você se inscreva no canal, deixa aqui um like, curta o conteúdo deste vídeo, porque eu tenho certeza que vai edificar você. E quando você perceber que foi edificante para você, compartilhe também o vídeo para mais pessoas. Amém? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 24, diz assim, eu vou ler aqui na palavra, para que eu possa ser fiel e não perder aqui nenhuma parte importante do conteúdo de hoje, tá bom? Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Uau! É muito poderosa essa afirmação do apóstolo Paulo. Ele vai comparar tanto a uma corrida quanto a uma luta. Ele fala, aqueles que correm em estádios, aqueles que lutam para uma coroa corruptível. O que significa a ideia da coroa corruptível? Aqueles que fazem aí esses esportes, as coisas da terra. Então aquilo que nós nos esforçamos, nos dedicamos profissionalmente, questão de patrimônio, financeiramente, familiar, às vezes até mesmo no sentido de desenvolvimento pessoal. Você percebe que você muitas vezes tem se esforçado, tem buscado aprender mais, conhecer mais, só que muitas das coisas que nós temos buscado são coisas corruptíveis. O que significa isso, pastor? Coisas que vão ficar na terra, coisas que você não levará para a eternidade, por exemplo. Pastor, mas isso é errado? Não estou falando que isso é errado. Mas eu estou falando que existe algo ainda superior a isso, maior do que isso, que nós também precisamos correr. Você está me entendendo? Não é o que é certo, o que é errado. É aquilo que é uma prioridade. Então, quando se trata de reino dos céus, nós estamos tratando de prioridades. Então, é no seu trabalho que você deve manifestar o reino dos céus. É lá na universidade que você deve manifestar o reino dos céus. É na sua empresa, é no meio do seu patrimônio, no meio das pessoas que você tem influência, que você deve manifestar o reino dos céus. Mas é interessante que o apóstolo Paulo ele fala mais aqui, preste atenção, E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Então vai falar sobre uma disciplina muito grande. Pode perguntar para qualquer amigo seu que é dedicado em algum tipo de esporte, por exemplo. Ou em qualquer área que você vê que essa pessoa tem tido frutos, tem tido crescimento, avanço. Você vai perceber que vem ali, é o resultado de uma disciplina. É o resultado de um domínio próprio. É muito interessante quando você vai falar com atletas, literalmente atletas. Recentemente teve uma competição de atletas aqui na região, e se você vê o nível de disciplina daqueles caras, não só nas vésperas, no final ali próximo a eles se apresentarem, mas há meses, há anos de trabalho duro, entendeu? Então assim, para as coisas dessa terra, nós temos muitas vezes nos dedicado com muito esforço, com muita proatividade, com muita disciplina. Mas quando se trata do reino dos céus, muitos têm tido dificuldade. Ei, deixa eu te falar algo. Não é para você parar de ser disciplinado naquilo que você já é, mas você precisa ser também naquilo que é eterno. Irmãos, é sério. Eu realmente creio que Jesus está voltando. Talvez você possa estar cansado de ouvir isso, ou talvez você nunca ouviu isso. Mas deixa eu te falar algo. Realmente, na Bíblia nos apresenta isso. Jesus voltará. E para isso nós precisamos nos preparar.
como um atleta que se prepara para um grande dia. Este arrebatamento é o grande dia. O tribunal de Cristo será um grande dia. Então nós precisamos nos preparar. Então você vai ter, assim como um atleta, você vai ter que se abster de algumas coisas nessa terra. Faz sentido para você? Escreve aí nos comentários. Pastor, faz todo sentido para mim. Realmente, quando nós decidimos caminhar com o Senhor, será necessário que algumas coisas deixem de fazer parte de nossas vidas, como também outras precisam tornar a fazer parte das nossas vidas. E ele fala mais, nós, porém, eles se abstêm e fazem para alcançar uma coroa corruptível, que se acaba, que vai ficar na terra. Nós, porém, uma incorruptível. Então, quando nós batalhamos apenas para as coisas naturais, nós vamos conquistar coisas naturais. Qual é o problema das coisas naturais? Que elas são naturais e vão ficar no mundo natural. Então, que você, dentro do seu planejamento, daquilo que você planeja, que você traz como objetivo de vida, lembre de colocar aquilo que é prioridade, as coisas eternas, as coisas espirituais. Porque aquilo que fazemos espiritualmente é o que nós levaremos para a eternidade. Ou podemos falar com um pouco mais de profundidade, não neste vídeo, mas vou citar para aqueles que sabem um pouco mais sobre isso, levaremos para o reino milenar de Deus, o reino dos céus. Então, continuamos. Pois assim eu corro não como uma coisa incerta. Então eu sei para onde eu estou correndo, Paulo está falando aqui. Eu sei qual é o meu alvo. Você tem clareza de qual é o seu alvo, qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito? São coisas que você precisa saber, irmão. Pastor, não sei ainda, o que eu faço? Você precisa sentar e conversar com aquele que escreveu a sua história. O salmista vai falar, Salmo 139, verso 16, que todos os nossos dias foram escritos antes mesmo de vivermos o primeiro dia. Significando o quê? O Senhor já escreveu, já traçou um plano para que você viva. Pastor, mas será que o plano é bom? Não é bom apenas, ele é bom, perfeito e agradável, segundo diz a palavra do Senhor também. Então a primeira coisa que você precisa saber é qual que é o plano de Deus para sua vida. Não é à toa que ele te colocou onde você está, não é à toa que você tem os gostos que você tem, não é à toa que você tem o perfil que você tem, não é à toa que você tem a garra, a ousadia, as qualidades que você tem. Não é à toa a família que você nasceu. Irmãos, nada disso é à toa. Existe um propósito determinado na terra sobre a sua vida, que veio do céu. Mas você precisa entender, como disse o apóstolo Paulo, é como uma corrida, é como uma luta. Sabe o que elas têm em comum? Sabe o que tem em comum quando se trata de uma corrida ou de uma luta? É um tipo de competição. Você já parou para analisar? Ah, pastor, você quer dizer que eu tenho que competir com alguém? Não. Não estou falando dos nossos irmãos, não estou falando das pessoas. Existe uma competição muito maior. Sabe qual é a maior competição que nós temos? É a luta contra nós mesmos. É a luta contra as nossas próprias vontades. Essa é a maior luta. Quantos gigantes, quantos homens valentes, mulheres assim determinadas, que têm fracassado por causa de coisas que não têm dominado em si mesmos. Já parou para analisar? Um vício, um distúrbio, tantas coisinhas que você sabe que não deve fazer e faz. Sabe por quê? Porque tem faltado você vencer a si mesmo. E Cristo, através do Espírito Santo, nos dá este poder, meu irmão. Mas pastor, não tenho conseguido. Claro! Aquilo que nós mais alimentamos é o que se torna mais forte. Se eu te perguntasse hoje, o que você tem alimentado mais? O vosso espírito ou o vosso corpo? O vosso espírito ou a vossa carne? Você está me entendendo? As vontades de Deus ou as tuas próprias vontades? Eu lembro, recentemente eu participei de uma meia maratona lá nas Cataratas, em Foz do Iguaçu, e foi uma experiência incrível, meus irmãos. Pensa em uma experiência. E eu vou ser bem sincero com você, sabe? Eu me preparei bastante para essa competição, para esta prova, de corrida, meia maratona. E como é importante nós termos um alvo. Quando você tem um alvo, você para de dar desculpas, entendeu? Você sabe que assim, ou você sofre um pouco agora, ou você vai sofrer bastante lá. Isso é pra vida, irmãos. Compare isso com a vida eterna. Compare isso com o reino de Deus. Então, aqueles que decidirem perder a sua vida aqui, como diz o Evangelho, achá-la-á, encontrará, ganhará a vida lá. Mas aquele que ganhar aqui, perder lá. Isso está falando do reino dos céus, ok? Isso não se remete à salvação. Podemos falar um pouco mais profundo sobre isso em um próximo vídeo sobre a salvação eterna.
Mas eu sei que se eu não me preparasse aqui na minha cidade, no dia a dia, durante a semana, nos meus treinos diários, eu iria sofrer na hora da prova. Você tá me entendendo? O reino dos céus não é diferente. Aquele que não se abstém das coisas aqui vai sofrer mais lá. Meu Deus, como isso é simples. Eu quero muito que você entenda isso. A Bíblia fala que aquilo que vemos foi feito daquilo que não vemos. O mundo natural, ele é uma expressão do mundo espiritual. Essas comparações da terra, elas se encaixam perfeitamente com as comparações do reino dos céus. E é muito interessante que quando eu participo de uma prova de corrida, quando eu participei, por exemplo, da meia maratona, eu sinceramente, meus irmãos, eu sabia que eu não iria concorrer, né, ao pódio, né? Normalmente, o pódio de corrida, assim, normalmente são 5 posições por categorias, né, e por gênero. Mas eu sabia que na minha categoria e gênero, eu realmente não iria, qualquer gênero, na verdade, eu não iria conseguir alcançar o pódio, pois é uma velocidade muito rápida que eles fazem. Então eu sei também das minhas limitações ou do meu nível de corrida hoje, tudo bem, tá? Não falo dessa maneira reclamando, tá bom? Nem murmurando. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque não é se eu ia ou não ganhar o pódio que me motivava, mas sabe uma coisa que sempre me motiva quando eu vou correr? Eu sempre quero fazer uma corrida melhor do que a última. Um tempo melhor, uma quilometragem melhor. E eu fiquei muito, mas muito feliz com o meu resultado. Fiquei entre 500 e poucos lugares? Fiquei. Tinha mais de 3 mil participantes? Tinha. Eu não fiquei nem entre os 100 primeiro, mas assim, tudo bem. Foi o meu melhor tempo naquela distância. Eu estou muito feliz. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maior competição sua não é contra o seu irmão, meu querido. Para com isso, tira isso da tua cabeça. As pessoas têm um pensamento muito mundano, sabe aquela ideia empresarial, comercial mundana de puxar o tapete, de passar para trás? Irmãos, é corrupção pura. Você não tem que competir contra o seu amigo de trabalho, não. Você não tem que competir contra o seu irmão da tua igreja, não. Sabe com quem que é a sua competição? Com você mesmo. Por isso, quando o apóstolo Paulo compara a uma corrida, a uma luta, é isso que ele está falando, ó. Você tem que competir, você tem que se abster, mas sabe do quê? De você mesmo, das tuas vontades. Aí você percebe que ele fala no último versículo, 27, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Que você não seja reprovado naquilo que você prega. Quando eu digo pregar, não estou falando de um pregador, de um palestrante. Eu digo com a sua vida, com os seus ideais. Sabe aquilo que você fala e às vezes não faz? Que você não seja reprovado. E para não ser reprovado naquilo que falamos, precisamos fazer. E para isso, necessitamos subjugar o nosso corpo. Porque o corpo fala muito além de corpo, ele fala da carne, das vontades da carne. É negar a si mesmo. Em todas as áreas, meus irmãos, em todas as áreas. Pense agora, qualquer área da sua vida. Seja na questão de saúde, financeira, relacionamento, qualquer, espiritual. Perceba que existem posicionamentos, caminhos, direções que você vai precisar negar a sua vontade. Ah, hoje eu não quero. Ah, hoje eu não posso. Ah, eu não concordo. Olha, isso é tudo argumentos carnais do corpo. Pergunta para um atleta, pergunta para um competidor realmente de qualquer área, né, de atleta, se ele sente vontade, sente prazer, sente alegria ou concorda todo o tempo com tudo que ele tem que passar. Mas nunca na vida. Ficar sem comer, ficar sem beber, ficar sem... Meu Deus do céu, pergunta para um atleta. Encontra algum atleta e pergunta, ó, tudo que você faz no treinamento, você faz com alegria, com prazer e com diversão? Vai lá para você ver. Se não tem choro, se não tem desgosto, se não tem desgaste, se não tem dor. Experimenta perguntar e você vai ver. E aí a gente acha que para as coisas celestiais, as coisas de Deus é só oba-oba, né? Ah, irmão, por favor. Tá na hora de você crescer. E que essa palavra venha de encontro para o seu crescimento. Porque verdades como essa têm sido verdades que têm transformado a minha vida. A Bíblia ainda nos fala, Mateus capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus, palavras de Jesus, irmãos, não minhas. Você quer ficar bravo? Então fica com ele. E aí depois você se entende com ele também. Disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha, começa simples, né? O que tem que fazer? Primeiramente, negue a si mesmo. O que é isso? Não faça tudo aquilo que você quer. Ponto. Tome a tua cruz. Sabe o que é isso? Cruz é propósito. Não basta apenas ir na igreja não, querido. Não basta apenas ir na missa não. Não basta apenas ir na reunião que você vai não.
Você tem que tomar sua cruz, sabe o que é isso? Você tem que cumprir um propósito. E ele fala, siga-me, sabe o que é isso? Ação, se movimente. Você não nasceu para ficar sentado numa poltrona de uma igreja, não. Você tem que fazer mais. Vai servir a sua igreja local. Se coloque na disposição do seu líder. Você não deve ser um mero consumista, eu quero. Você tem que ser aquele que produz também, aquele que faz, aquele que ajuda. E último trecho para encerrar, Gálatas 5,16, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse é o caminho. Para você cumprir a vontade de Deus, ande no Espírito. E para que você ande no Espírito, como está escrito em Gálatas, também uma outra carta do apóstolo Paulo, ele fala: e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Domínio próprio, disciplina, são frutos do Espírito. Peça a Deus, busca o Senhor, vai orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar, vai procurar aprender mais sobre as coisas de Deus. Eu tenho certeza que você cumprirá o seu propósito se você se posicionar segundo aquilo que Deus tem te chamado a viver. Amém? E uma frase muito poderosa que, se você chegou até aqui nesse vídeo, escreve no comentário essa frase, tá bom? A carne nunca concordará com aquilo que a mata. Se você chegou até no final deste vídeo, escreve aqui, por favor, nos comentários, tá bom? Quero fazer essa pesquisa rápida. Se você chegou até aqui, escreve aí: a carne nunca concordará com aquilo que a mata. É por isso que muitas vezes você fala, eu não concordo, eu não gosto, eu não quero. É a carne. A carne, ela nunca vai concordar com aquilo que está matando ela, com aquilo que é desconfortável, com aquilo que a tira da zona de conforto. Que Deus te abençoe e que essa palavra encontre um lugar no seu coração. Como eu falei, se te edificou em alguma parte aquilo que eu trouxe aqui para você neste vídeo, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser edificadas. Deus te abençoe e até no próximo vídeo.